Vou gravar. Perfeito. Então, isso é novo. Agora o Zoom fala quando está gravando, mas tá bom. Você perguntou sobre a palavra shawl. Shawl. É aquela frase famosa do Gandalf. You shall not cross, né? Você não... Não é pass? Eu tenho quase certeza que é pass. Ou talvez pass, pode ser também. Deixa eu pesquisar. You shall not pass. Você não deve atravessar. Pass. Pass, you shall not pass. Você não deve. Esse shall é igual a dever. You should not. Se ele tivesse falado assim, you should not pass, seria bem mais fraquinho. Seria tipo, não deveria. Não deveria atravessar ou passar, sei lá. You should not pass. Vocês conhecem uma música, eu acho que é dos Beatles, que tem uma letra, não tenho certeza, que tem uma letra que é assim: What shall we do with the drunken sailor? Conhecem? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do? No? I don't know this one. Ok. Really Enfim, é uma música. I know a lot of Beatles songs, but I don't know this one. I'm not sure if it's Beatles. Maybe I'm wrong. But so the text is, "What shall we do with the drunken sailor?" What does it mean? O que significa essa frase? O que devemos fazer com o vendedor bêbado? Devemos fazer com o... sailor não é vendedor, não. É o marinheiro. O cara que fica num barco. Sei. O quê? Pensei que era vendedor. O que devemos fazer com o marinheiro? É marinheiro, né? Com o marinheiro bêbado. Então, essa palavra shall significa dever também. Shall. Perfeito. Então, a diferença entre shall e should é que o should é mais fraquinho, tá? Você não deveria, seria you should not. Mas quando você quer fazer uma coisa muito forte, assim, você igual o Gandalf nessa certa situação, shall, você não deve. Ok. Perfeito. Então, já tem mais uma palavra nova aqui, shall. Dever. Ok. Queria lembrar, e nesse sentido, a pergunta do Juan sobre esse verbo combina, queria lembrar rapidinho o que a gente falou na última semana. Só um segundo. Na última semana, a gente falou sobre o que a gente precisa fazer quando utilizamos dois verbos, um atrás do outro, né? Aqui eu coloquei 2 exemplos. Preciso dormir, adoro correr, né? Nessas situações, a gente junta 2 verbos. E aí tem regras diferentes que a gente usa, certo? Eu ia perguntar a vocês agora quais eram essas regras, mas já não tem graça mais, porque vocês já conseguem ver aqui. Na primeira, a gente usa um to e depois o infinitivo. E na segunda, a gente usa somente o infinitivo. A gente não precisa usar o to no meio. Então, pois que a gente tem essa frase, she wanted to become an Olympic athlete, e she could train directly after her classes. Aqui a gente tem um to no meio, e aqui a gente não tem. Rafael, você consegue me dar outro exemplo de uma frase que usa um to? Qualquer frase. Oi, teacher, desculpa. Fala. Você pode me dar um exemplo de outra frase que usa um to aqui? Qualquer frase. Pô, teacher, agora... Teacher, Você pode, por exemplo... Não nada por enquanto.
Ela precisava dormir. Ela precisava dormir. She wanted. Não, precisava. Não. She need, né? She needed. She needed. Dormir que eu não sei como é que é. Dormir, teacher. Não sei. Dormir? Isso. O verbo dormir? Sleep. To sleep. Então. She needed to sleep, né? She needed to sleep. Perfeito. She needed to sleep. E, João Carlos, você consegue me dar outro exemplo de uma frase que não usa um to? Tipo, essa segunda aqui, da mesma maneira? Por exemplo, eu tenho que ir para casa. Eu tenho que ir para casa. Como seria? É que nem a dele de cima ou... Seria... Tem que ter o to. Não. Agora a gente já Sim. está aqui embaixo no jeito número 2. Tá. Então, ela... O que eu falei? Ela tem que ir para casa. She need. Become? A gente usa o need, a gente estaria aqui em cima. Mas eu pensei em must, né? Must é dever. Você lembra o verbo to must? Sorry. Sim, Eu expliquei, não é to must. Eu expliquei na semana passada que ele é muito forte. Obrigação muito forte. Então. She must go to house. A gente fala go home. Tá? Go home significa ir para casa. She must go home. Perfeito. Ok, então aqui agora a gente juntou mais um exemplo de cada um. She needed to sleep. Aqui a gente tem esse to, né? E aqui she must go home. Aí a gente não tem nada de to no meio. E vocês lembram, né? Expliquei na semana passada que para saber quais verbos usam um to e quais não usam, na verdade, a maioria segue esse padrão aqui em cima, com to no meio. E aí, tem alguns poucos que não precisam do to. Por exemplo, must, can, could, shall, should, may, might. Né? A gente teve uma lista aqui. Eu falei que vocês precisavam simplesmente decorar, porque, na verdade, não são tantos que usam esse padrão aqui embaixo. Perfeito. Só que... Teacher, I forgot to say something. Sensei Mateus was in a meeting with the some things about judo, and he will participate, but he has just got home, so he's going to take a shower and this stuff. Okay. Okay, and do you know anything about Sensei Ueda-san? I guess it's the same thing. Okay, all right, thank you. Very good. I guess. Ok, good. Então, isso aqui, até agora, só para recapitular, a gente falou sobre essas duas maneiras, frases que usam esse to ali no meio, e os poucos verbos que não precisam do to. Agora, eu já falei na semana passada que tinha um terceiro jeitinho, né? E aqui em cima já está escrito, alguns verbos precisam do to, alguns verbos não precisam de nada, e alguns verbos precisam de um in. Tá? O Ellison está chegando agora. Então, 3 tipos de casos. Em alguns casos, a gente não usa nada, igual aqui. She could train. She must go. E em alguns casos, e esses são muitos, a gente usa to. She wanted to become. She needed to sleep.
she had to go, enfim, em todas essas situações, a gente usa um to aí no meio, tá? Maioria. Hello, Teacher, Edison. desculpa estar entrando nessa hora, porque assim, a gente não trabalhou em casa hoje. Aí a gente chegou agora, foi tomar banho correndo para conseguir entrar na aula. O Matheus deve estar entrando aí também já atrás. E aí ele vai. E aí a gente até entrou agora atrasado, né? Desculpa pelo horário. Ok, no problem. O Juan já me falou. Beleza, obrigada. Então, eu estava só explicando aqui, recapitulando a coisa que a gente aprendeu na semana passada, de reconhecer quando a gente precisava usar essa palavrinha to e quando não precisava. E, enfim, aí eu expliquei que tinha 3 situações, né? Uma é que a gente precisa usar o to, que é muito comum, quase sempre. Uma que a gente não precisa usar, e agora vamos olhar a terceira situação, que quando a gente tem que usar o in. Eu trouxe uma frase aqui. Rafael, você pode ler, por favor? When she was a child, she loved swimming. Ok, só uma coisa, é child, aqui, child. Child. Uhum. O que significa? Was a child. O que significa? Child. Acho que é criança, eu acho, né? Criança. Igual kid. Em inglês americano, é mais comum usar kid, e em inglês britânico é child. Então, when she Mas was... tanto faz, né? Os dois têm a mesma coisa. Os dois significam criança. When she was a kid, bem, when she was a kid, she loved swimming. Or when she was a child, she loved swimming. Então, aqui, a gente tem o ing no final. Agora, quais são os verbos que usam esse ing no final? É mais fácil de lembrar, porque são os verbos que a gente usa para expressar que a gente gosta ou não gosta de uma coisa. Né? To like, to love, to enjoy, to hate, to dislike. E também são os verbos de início e de fim. To start, to stop, to finish. E aí tem alguns outros, que eu anotei aqui também. To miss, to practice, to avoid, to risk, to suggest, to remember, and to consider. Tem algum desses verbos que vocês não conhecem? Essa lista aqui embaixo? Algum é desconhecido para vocês? O que seria risk? Risk, Nenhum deles não, teacher. arriscar. Uhum. E Arriscar. avoid. Avoid, Isso. what does avoid mean? O que significa avoid? Alguém sabe? Não. Eu não sei nenhum deles não, teacher. Evitar, eu acho. Evitar. E suggest, Sugerir. sugerir, isso. Remember, Relembrar. lembrar. Ok. E consider é quase igual ao português. Considerar, né? Considerar. E miss, o que significa to miss? Perder? Nossa. Eu Errou? ouvi falar já, só que eu esqueci. Errou? Não. To miss? Não conheço não. É sentir Eu pensei falta. em que- Sentir falta. Por exemplo, I miss you. Eu sinto falta de você. I miss you. Ou vocês diriam, eu estou com saudades. Mas, enfim, o sentido é esse. Eu sinto falta de I miss you. Or, então, como seria? Eu sinto falta de nadar. Eu sinto falta de nadar. I miss. Professor, teacher. I miss? Eu sinto falta de nadar. I miss. Eu esqueci como é que é nadar. Aqui, já tá aqui. Ao mesmo Swimming. tempo. I Swimming. miss. Mas não é só isso, não. Tem uma. Ô, teacher. Miss swimming. Mas Eu sinto falta de nadar. Swimming. Não é nadando, não? Swimming? Eu expliquei isso a outra semana, você lembra? Swimming Então, achei em porque português tinha pode significar nadar ou nadando. Depende do contexto. E natação também.
E natação também, exatamente. Ah, Em inglês o é tudo a nadar eu mesma não sabia, palavra, não. mas em português tem várias palavras, então a gente sempre tem que ver um pouquinho na situação qual seria a tradução mais adequada, né? I miss swimming, eu sinto falta de nadar. E como seria eu amo comer? João Carlos, como seria eu amo comer? I love it. I love It. segue a mesma regra aqui, então. O que está faltando no it? Eating? Yeah. I love eating. I love eating. Eu amo comer. Ô, teacher. Yeah. E se fosse I love to eat? Seria errado? Não pode? Você está tirando as palavras da minha boca. Eu vou falar isso agora. Porque no caso desse ing, desse jeito, né, que a gente usa para conectar dois verbos com ing, você tem razão, a gente tem a opção de dizer, igual você falou, I love to eat. I love to eat. Funciona, é correto também. O I love eating é melhor, mas I love to eat também funciona. Então, essa é uma diferença, porque aqui vocês não podem escolher. Não tem como escolher se eu boto um to lá no meio ou não, né? Isso segue uma regra fixa. Né? A gente tem uma listinha de uns, não sei, se são 10 verbos ou menos, eu não sei agora, mas mais ou menos, né? Não são tantos verbos que não usam um to e os outros usam. E aí a gente não pode brincar de tirar o to, não. Mas no caso do in, a gente pode, em vez de usar o in, a gente também pode usar o to com infinitivo. Tá? Então, eu posso dizer I miss to swim, eu posso dizer I love to swim. Funciona. Teacher, Yeah. agora que eu vi, o que significa enjoy mesmo? Enjoy, curtir. Isso. Curtir. Uhum. Curtir. Ok. Então, vocês entenderam isso aqui? Teacher, o que significa practice? Acho que é prática, né? Practice. Practice, praticar. Uhum. Practice. Praticar. Praticar. Uhum. E o que era finish, já que a gente está aqui? Finish. Terminar? Ou acabar. Terminar ou acabar. Yeah. Finish. Very good. Uhum. Ok. Então, esse ing, na verdade, vocês conhecem isso já? Vocês conhecem isso de lá atrás, quando a gente falou de hobbies? I like reading. I like, I don't know, doing judo, né? A gente aplicou essa regra aqui sem ter falado dela como uma regra, mas vocês conhecem esse jeito de falar. Então, a gente estava falando dos significados dos verbos. Perfeito. Tem mais algum que vocês não têm certeza sobre o significado? Não, acho que não. Não? Ok. Perfeito. Então, vamos fazer um pequeno exercício? Teacher. Yeah. Like é gosto e dislike seria desgosto ou não gosto? É Aí o seria contrário. Don't like. Aí seria don't like. Sim. Seria não gosto. Você pode dizer, por exemplo, I don't like swimming. Ou você diz I dislike swimming. É a mesma coisa, né? No final, né? Eu não gosto de nadar. Só que em inglês tem um verbo que significa não gostar. Dislike. Né? Então, esse aqui, né? To dislike. Aqui está. Na verdade, Rafael, esse dislike, quando você fala I dislike swimming, é um jeito bem mais refinado de ser expressado que dizer I don't like swimming. Então, é mais
é uma linguagem mais formal, Diferente, né? mais bonitinha, assim. I dislike swimming. Mas você também pode dizer I don't like swimming. Totalmente. Acaba significando a mesma coisa. Ok. Vamos pular, então, para o exercício aqui. Aqui, a gente vai fazer uma coisa parecida com o exercício que fizemos na aula da semana passada. Aqui tem os fragmentos de frases e a tarefa é converter isso em frases e sempre tem 2 verbos, né? Então, tem que pensar qual das 3 regras a gente usa. Se a gente precisa de um to ou de um in, ou se a gente não precisa de nada. Juan, você pode começar? Could you start with the first sentence, please? Yes. You can visit me on Sunday. Don't need anything else. As simple as that. You can visit me on Sunday. Por quê? Porque o verbo can, poder, ele é um desses verbos que não precisam de nenhum to aqui no meio. You can visit me. Perfeito, você pode me visitar. Very good. Rafael, como seria número 2? Number 2. He wanted to have a dog when we a child. Aqui está a palavra de novo. Child. Child. Yeah. Eu tentei lembrar como é que se fala. Child. Child. Você prefere kid, né? Eu já percebi isso. Ok. He wanted to have a dog when he was a child. Perfeito. João Carlos, number 3. Okay, young people meet friends and go to Paris. Fala de novo. Young people Nossa, João, o microfone O legal, hein? microfone tá estourado, João. Tá. O microfone tá estourado. Eu só escutei, João, eu só escutei young people miss. E aí, como continua? Ele caiu. Caiu. Vamos deixar para ele, então. Só que ele já está voltando, ainda não. Matheus, dá uma olhada na frase número 4 aqui. A gente deixa essa aqui para depois, quando ele voltar. Vamos para 4, aqui. Então, Titi, aqui eu entrei agora, Titi. Não sei se o pessoal comunicou a senhora, aí eu tô meio perdido. Tá. Então, vou te explicar. O que a gente está fazendo aqui você lembra que você participou da semana passada, né? Participei. Então, na semana passada, a gente falou desses casos aqui, quando a gente usa 2 verbos em seguida, que às vezes a gente tem que botar um to no meio, que na verdade é o caso mais comum, mas tem uns verbos que não precisam desse to, né? E tem um terceiro caso, que são os verbos que usam um in, né? Que são igual aqui. She loved swimming. Né? Esses são os 3 casos. Agora, então, o que você precisa saber aqui é se esse verbo must, se ele precisa de um to ou de um in, ou se ele não precisa de nada. Você lembra? I don't know must. Must é dever. Então, nós Não devemos. precisa não, Titi. Então seria we must to study for the... Então, essa é a questão. A gente precisa de um to ou não precisa? Precisa. Não precisa. Acho que não, Titi. Não, acho que não, Titi. Não, porque Não precisa não. Não precisa. Must é um desses verbos dessa categoria que não precisam do to. É simplesmente we must study for the exam. E já está certo. Né? Igual o can.
can é da mesma categoria, ele também não precisa de nada, tá vendo? You can visit. We must study. Não precisa de nada. Tá? É um dos poucos que não precisa de nada. Ok. What about number 5? This one. Deixa eu ver se eu entendi bem, teacher. Eu vou falar e aí a senhora me diz se eu entendi bem. Vamos ver. She stopped training judo because of eye injury. Because of injury. Uma ferida, né? É, isso mesmo. She stopped training judo because of eye injury, né? Injury. Okay. E a pronúncia é como se fosse uma palavra, an injury. Ok. E sua frase está perfeita. She stopped training é porque stop é um desses verbos de começo e fim que a gente costuma usar com in. She stopped training. Perfeito. João Carlos, eu guardei a sua frase para você. Você está me escutando? Ok. Tô. A áudio tá melhor agora? Sim, está um pouco baixo, mas dá para escutar. Tá bom. Então, como seria a nossa frase aqui em cima? Young people miss? To meet. Ok, você pode dizer to meet friends and to go to parties. Mas o verbo miss, ele faz parte dessa lista aqui. Cadê ele? Aqui. Então, como seria com ing? Missing. Não. O ing, ele não fica no primeiro verbo, ele fica no segundo. Fica no meet. Young people miss to meeting. Meeting. O tu a gente tira, né? Eu só botei ele porque você fez a sugestão. Então, young people miss meeting friends and... E aqui? Como seria aqui? Go to parties. To go to parties. Going to parties. Mesma coisa, né? They miss meeting friends and they miss going to parties. Teacher, Esse é um caso interessante, porque essa frase aqui, nossa, gente, esse é um ótimo exemplo de uma frase que o sentido acaba sendo completamente diferente se você muda uma coisinha só. O que significa aqui? O que significa essa frase? Young people miss meeting friends and go to parties. O que significa essa frase? Como seria em português? teacher, eu não sei o que é young people. Quem sabe? Young people. Pessoas Gente jovens. jovem ou É. jovens. Jovens. Como seria a tradução? Young people miss meeting friends and go to parties. Juan, como seria em português? Pessoas jovens sentem falta de encontrar seus amigos e ir para festas. Quase. De encontrar seus amigos. E ir para festas? É essa frase aqui em cima. Going to parties. Mas essa frase aqui em cima significa jovens, ou pessoas jovens, sentem falta de encontrar seus amigos e Desculpa, teacher, é porque meu irmão aqui, E ele tá para na frente festa? vão para festas. festas. Ai, vão. Vão para Ô, festas. É teacher, mas totalmente diferente. e Com medicine? tá claro que eles sentem falta das duas coisas. Assim, eles sentem falta de uma coisa e fazem a outra coisa. Pessoa jovem
né? Young people miss meeting friends and go to parties. Eles vão para festas. Então, sem o in, o sentido vira outro, tá? Aí a frase de cima é o quê? A pessoa jovem sente falta de encontrar seus amigos e ir para festas? Exatamente. Eles Ou sentem seja, falta das duas coisas. Matching. Matching não é reunião, não? Também. Igual swimming pode significar nadar e natação e nadando, meeting pode significar encontrar, encontrando e encontro. Né? Pode ter, dependendo da situação. Eu ia a mesma coisa, professor. Em inglês. Não sei porquê, mas eu assimilo meet com chamada. Mas eu acho é chamada. Eu não sei porque eu estava assimilando com chamada. Chamar. Mas é porque chamada, quer dizer, se for chamada do Meet, é uma espécie de encontro, né? Encontro virtual. Sim, talvez vem disso. A gente usa isso, né? Para encontros virtuais também, meet. Mas o significado mesmo é encontro. Encontro ou reunião. Peraí, alguém ainda não fez uma frase. Ah, não, todo mundo já fez, né? Então, tem uma aqui de bônus. Wellington, já que na semana passada você não participou do exercício, tem mais uma aqui para você agora. Como seria? Número 6. The lawyer started. Esqueci, né? Started. Talking a lot. Fala de novo, para eu escutar direito. Please. The lawyer started talk a lot. Aí falta uma coisa no talk. Assim não dá. Faltando algo aqui. Talking. Yes. Talking. Lawyer started talking a lot. Falando, né? E lawyer, vocês lembram que era lawyer? Fiel. Advogado. Advogado. Jovem. Assim. O advogado. The lawyer started talking a lot. Fiel, não é loyal também? E se fosse to talk, serve? He started to talk a lot. Serve. Igual eu te falei, isso aqui com in é o mais comum de se usar, mas você tem razão. Gramaticalmente, isso também funciona. Mas a gente tem essas duas opções. Lawyer started talking a lot, ou então lawyer started to talk a lot. Ok, perfeito. Só não pode ser sem nada, não pode ser igual esse número 1 aqui, que a gente não botou nada. Isso aí não dá, né? Perfeito. Ok. Vocês têm alguma dúvida? Não. No doubts? Deixa então dar uma olhada aqui rapidinho. É a homework que eu mandei para vocês. Só não ficou muito claro para mim quando eu devo usar e quando eu não devo usar o... Caraca. Teacher, eu não sei se ficou para outra pessoa. Isso. Mas a tela ficou vermelha, toda vermelha aqui no meu PC. Aí ficou para alguém ou é só meu PC? Agora? Agora há pouco. Não. Tranquilo. Só para tu, aqui ficou tranquilo. Tá bom, então. Peraí. Simplesmente. Então, você está na dúvida. Deixa eu te mostrar aqui. A gente... Me dá um segundo. Porque na semana passada... Estou abrindo aqui.
vendo aqui agora onde está escrito the word to? Tá aparecendo? Chegou agora, Sim, aqui tá Ok. o texto. Muito Aqui bom. tá um texto. Do you like sport? Tá o texto aqui. É. Sério? Então Aqui tá tá o errado. texto do... Peraí. Não, então tá errado. Peraí, um segundo. Aqui. Agora sim. Agora vai dar. Tá, né, Matheus? Porque essa foi a pergunta. Quando eu preciso usar o to e quando não preciso, né? Agora foi. Quando usar a palavrinha tu? É, exatamente. Então, é o seguinte, a maioria na maioria dos casos, segue esse modelo. Então, você tem o primeiro verbo, depois você tem um to, e depois você tem o segundo verbo, né? No infinitivo. E a maioria dos verbos funcionam desse jeito. Agora, tem alguns que não precisam desse to. Você simplesmente coloca o infinitivo sem to no meio. Esses, então seguem esse modelo, sem nada no meio, né? E eles são a minoria, e são poucos, então é super simples decorá-los. A maioria são os verbos modais, que são aqueles verbos que tipo, transformam o sentido de uma frase, né? Poder, dever, né? Ter que fazer, enfim, ter, né? Então, to can, could, must, should, will, né? Will é aquele que a gente usa para o futuro, né? Vocês lembram? I will study, eu vou estudar, né? Aí também não tem nada de to no meio. E would, enfim, e o Juan ainda lembrou de mais uma que é shall. A palavra shall nem significa dever. Tá? Então, esses são os verbos que não precisam de to. Os outros ou precisam de to ou um in no final do segundo verbo. Tá? Então, para saber, na verdade, só lembrar que esses aqui seguem esse modelo e os outros não. Entendi, teacher. Obrigado, teacher. De nada. So, now, let's go back to our homework. Let's go back to our homework. Here I gave you a text and I said, complete with to where you need, right? So there's no to at all in this text. No to at all. And you have to put the word to where we need it, tá? Que não tem nenhum to no texto inteiro. Então, vocês têm que ver onde ele está fazendo falta. João Carlos, can you read the first sentence? Ah, só tem um to, teacher? Ou tem mais? Não, tem muitos. Eu não coloquei nenhum to, então... Ah, tá. Então, em várias situações que você vai ter que botá-lo. João Carlos, você pode começar com a primeira frase? Hi, my name is Ramon, and I am from the Philippines. Perfect. Aqui não precisamos de nada. Não precisamos inserir nada. Agora, Rafael, como é essa frase aqui? É para ler ou já falou certo? Já lê certo. I love doing sport? Yep. Não, I love... Tá certo? Você tem razão, aqui eu falei de É que tem os dois modos, exatamente. Eu me liguei depois, aí I love to do sport. Mas aí também eu lembrei do doing. Tá. Mas o certo é to. Vamos colocar o to, então, mas você tem razão. Vamos colocar os dois. Aí você se É que lembra. já foi automático. Perfeito. I love to do sport ou I love doing sport. Perfeito. Matheus, a próxima frase. In fact, I feel watching be very sport. Always? Always? Essa palavra aqui. Always? Always. Always. O que significa? Yes. Acho que é sempre.
Sempre. Sempre. Ô, teacher, e o que é in fact? Isso, eu ia perguntar isso agora. O que é in fact? I don't know, teacher. Mas parece um pouco com uma expressão em Sempre. português? Quase sempre? Não. Fact parece com qual palavra em português? Fantástico? Eu Fato. pensei em uma aqui, mas... Fato. Verdade. fato. De fato. Eu pensei em outra palavra. Fato, in fact. E esporte, então, é o quê? Como que a gente pode traduzir esporte? De fato? Aqui, esporte. Ah, esporte, desculpa. Esporte, não? É Não, Sporting. Esporte, então, esporte é um adjetivo. Eu acho que vocês diriam, talvez... Como vocês diriam em português? Atlética? Não. Uma pessoa que é boa em esporte. Esportista? Esportivo. Esportivo, isso. Essa é a palavra que eu estava procurando. Esportivo. I've always been very sporty. No caso, eu acho que esportivo a gente não diria não, teacher. Porque é muito formal o esportivo. Como seria? Bom em esporte? Talentoso? Seria talentoso. Eu acho que seria mais resumido. Ou se não, Matheus Dalino. Tô brincando. Vou colocar assim, talentoso em esporte. Mas Aí, Muito boa. Muito boa. no final das contas, é um adjetivo Não super tem nenhum útil, lugar para mas- botar tchu. Ok? Eu não vejo nenhum lugar para pôr tchu. Eu não vejo nenhum lugar para pôr o tchu aí certo. nessa frase, teacher. Você Pelo tem menos razão, eu não. também não vejo. Não tem. Não tem. Tá certinho assim. In fact, I've always been very sporty. Okay. Wellington, can you read the next been, sentence? teacher? Ah, tá. Por que a gente usa o have been aqui? Então, a gente usa, vocês lembram que a gente usa esse I have been em situações quando falamos sobre, tipo, coisas que são da nossa experiência, que são do nosso... até agora eu não fiz isso, ou eu sempre fiz isso, ou eu sempre fui aquilo. Então, nesses casos, a gente usa o have been e não usa o was. É errado dizer I was always very sporty. Tem que ser I have always been very sporty. É porque nessa frase eu falo do meu passado, mas conecto isso com o meu presente. Hoje em dia eu sou esportista. Eu sempre Então, fui. tipo, a tradução seria de fato, eu sempre fui um bom esportista, tipo. Exatamente. A tradução? Boa tradução. Boa tradução. Entendi. Uhum. Isso mesmo. Ok. Agora, Wellington, você pode ler a próxima frase e, se tiver necessidade, completar já com o tu, se estiver faltando? Uhum. Eu acho que sim, teacher, mas eu não sei se está certo não. Vamos lá. When I was Younger. younger, I love to play beach volleyball. Perfect. Beach volleyball. Beach volleyball. I loved to play beach volleyball. Mas aqui eu só sei só I love to play beach volleyball, teacher. Certinho. Eu amo jogar, eu amava jogar voleibol. Mas aqui em si, esse aqui, eu não me lembro. Younger vem da palavra Younger. young. Lembra o que é young? Seria quando eu era mais jovem? Yeah. Quando eu era mais jovem, eu amava... Mas tem younger, aí seria diferente, né? Younger não sei. significa mais jovem. E young Mais seria jovem. jovem. Né? Só young, Entendi, jovem. quando eu era mais jovem. Uhum. Entendi. Quando eu era mais jovem. When I was younger, I loved to play beach volleyball. Very good.
Juan, the next sentence, this one, please. Okay. I wanted to be the best player in my class. Very good. I wanted to be the best player in my class. Eu demorei a responder porque é uma coisa que acontece assim, porque você lê o texto e seu cérebro já completa automaticamente com o tio. Sim. Eu tava tentando entender onde é que eu precisava colocar se já tinha um tio. Realmente, isso é cientificamente comprovado, que o nosso cérebro já faz um passo a mais para a gente. Realmente. Sim, ele completa as lacunas. Já completa, exatamente. So, but very good. I wanted to be the best player in my class. João Carlos, como que a gente continua aqui? That's why I began to train a lot. Very good. That's why I began to train a lot. Yes. And the next one, Mateus. Okay, teacher. Both I coach much train daily. Very good. O que significa? Mas eu eu esqueci, teacher. Coach. Could A vem gente tá de fazendo can. muito. Could é o passado de can, poder. Poderia, né? Isso. Eu não poderia No caso, treinar. eu não podia. Eu não não podia. podia treinar. Daily, teacher. I don't know. Daily. 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 Também, a gente também tem weekly, yearly, daily, monthly. Dia? Daily é diariamente. Diariamente. Tá? Daily. E semanalmente, então, seria como? Weekly. E anualmente? Yearly. Perfeito. Yearly. Só do ladinho. Daily, weekly, yearly. E mensalmente, teacher? Seria monthly? Oh, yeah. Monthly. Exatamente. Monthly. Por que Yes. monthly? Tá bom. Teacher. FH, teacher. Por que tá o H ali, teacher? É que o mês... No, mês é Perdão, teacher. Aí deixa o radical e entendi. Beleza. Então, daily, weekly, monthly, yearly. Perfect. Ok, but I could not train daily. E realmente, o verbo could, ele não precisa de nada, então a gente bota o train direto atrás dele, né? I could not train daily. Ok. Wellison, agora seria essa frase aqui. Teacher? Peraí, Rafael, tem uma pergunta? Deixa. Não, deixa. Ok, então, Wellison, sua vez. Your turn. Você tá falando? Porque eu não tô escutando nada. Tá baixo esse seu áudio. Eu tô tentando ver se tem um Agora tio na foi. frase. Agora foi. Não, eu tô ligado, só tô olhando aqui na cabeça antes de... Ah, tá. Você tá pensando. Entendi. Tem alguma palavra que não conhece? Essa daqui é a primeira já. What? Não, peraí, sorry. I thought. Aqui? Isso. Thought vem de qual verbo?
Thought. Quem lembra? Think? Yeah, vem do verbo think. Eu pensei, né? Isso que eu ia perguntar. Eu pensei. Ah, então até hoje vocês não decoraram os verbos. Bom saber. Eu pensei, I thought. Então, como seria? Como tem que ser? Thought I will feed another sport. Uhum. Perfeito. Só a pronúncia aqui é find. Find. Right. Teacher, Thought, teacher, essa palavra é difícil. Thought. Ela é difícil. Thought. não, teacher, Thought. é que eu tava na dúvida se I era will thought ou feed thought. fight. Não. Não é taught. É thought. Thought. Com TH. Tá. Hã? Thought. Esse Yeah. TH é um deus muito difícil. Nossa, a gente vai... Já Thought tô anotando aqui. Vai ter mais will- TH. I thought I will find. Yeah. Another. Another. Another sport. Yeah. Nossa, esse foi o teacher. Esse dificuldade pra caramba pra falar. É Essa para frase. quebrar a língua. Não, mas tá certinho. I thought I will find another sport. Eu vou achar um outro esporte. Vou achar outro esporte. Uhum. Ok. João Carlos, como seria essa aqui? Caiu? Ele caiu de novo, Nossa, teacher. ele caiu agora. Matheus, você quer assumir, então? Yes, teacher. I started surf. Eu acho que seria I started to surf. Yeah. Perfeito. I started to surf. Então, I started surfing, né? Porque start é um verbo de começo, então também daria para dizer I started surfing. Inclusive, seria melhor. Mas como a tarefa aqui foi inserir o to, I started to surf. E, Juan, você pode ler o restinho aqui? Sim. Okay. It was the best choice. Today I can't imagine a single day without my surfboard. There's nothing to... Very good. There's nothing to add. And here we have a verb which doesn't need anything, right? I can't imagine, or I can't imagine. Eu não posso imaginar. Aqui a gente não precisa de to nem de in, porque ele faz parte desses verbos que não precisam, tá? Então, tá certinho. Tem alguma dúvida sobre o significado? I can't imagine a single day teacher. without my surfboard. Sem dúvidas. Ok. O que é with thought? With thought. Wait. Without? Yes. What does with mean? With. O que significa with? Acho que é com, né? E como seria o contrário de com? Ao Sem. contrário de Sem. com. Com Sim. sem. É, com sem. Vai. Board, prancha de surf. Então, Sem é without, professor. sem, né? Sem. Okay. Can't imagine a single day without my surfboard. Seria, como dizer, hoje eu não podia imaginar. E single seria cantar, não, né? Não, sim, é cantar, mas single é um só dia. A single day, um só dia. Single day. Hoje eu não posso imaginar um só dia sem a minha prancha de surf.
Não entendi. É que eu fiquei confuso no single, single não é cantar. Single não é sing. Sing é cantar, mas single pode significar solteiro também. Né? Só a palavra single, se você fala I am single, I am single, eu sou solteiro. Então, ele pode significar solteiro ou solteira, mas igual aqui também pode significar só dia, a single day. É muito comum a single day. Vocês vão ver isso muito. Ok, tem mais alguma dúvida? No, teacher. I don't know. Nosso tempo já acabou também. 1 hora é pouco. Ok. Mas tá bom, eu acho que foi bom a gente ter praticado isso aqui mais uma vez. E na semana que vem eu quero voltar com vocês a conversar, aprender novas palavras para poder dizer mais coisas e ir um pouco embora dessa coisa da gramática, tá? Ok. Very good. Então, Ok, thank you, teacher. Bye, teacher. Thank you for. have a Thank good you, week. teacher. Bye-bye. Goodbye. Have a nice week. Goodbye. Last week. See you next week. Bye. Bye-bye. See you next. Como, teacher? See you next See you next week. week. See you next week. See you Yeah. next week. See you next week. Okay. See you next. See you next week. Next Thank week. you. See you next week. Yes. Isso. Não é weekend, teacher, não é semana. Week não seria semana? Weekend é final de semana e week é semana. Ok, teacher. See you next week. Yes. See you See you next next week. week. Bye bye, teacher. Perfeito. Thank you, teacher. Bye bye.